São Nicolau de Mira, também chamado de taumaturgo, é uma figura que transcende fronteiras e culturas, conectando-se a diferentes partes do mundo como o santo padroeiro da Rússia, Grécia, Noruega e Beijala, na Palestina. Seu legado se estende a diversas comunidades, sendo venerado como o patrono dos guardas noturnos na Armênia e dos coroinhas em Bari, na Itália, onde a tradição diz que seus restos estão sepultados. Originário de Patara, na atual Turquia, São Nicolau teria nascido na segunda metade do século III e falecido em dezembro de 350, ou 6 de dezembro no calendário ocidental, sendo que no calendário oriental cristão a data corresponde a 19 de dezembro. Sua vida como bispo cristão ganhou notoriedade pela caridade excepcional e seu carinho pelas crianças. A generosidade imensa de São Nicolau, aliada aos milagres que lhe foram atribuídos, culminaram em sua canonização pela Igreja Católica. Sua figura, entrelaçada ao nascimento do menino Jesus, tornou-se um símbolo central nas celebrações natalinas. São Nicolau é, sem dúvida, um dos santos mais reconhecidos na cristandade, permeando as tradições e inspirando, de maneira notável, a concepção moderna do Papai Noel, ícone emblemático do espírito natalino. A história de São Nicolau é mais do que um relato religioso, é uma jornada que ressoa através dos séculos, unindo pessoas de diferentes culturas sob a égide da compaixão e da dádiva. Seu legado transcende fronteiras geográficas, tocando o coração da humanidade e reforçando a importância da benevolência e do amor, valores universais que ecoam de geração em geração. O autêntico São Nicolau, conhecido como Santa Claus ou Papai Noel, escreveu sua história há séculos, nos confins da Ásia Menor, hoje território turco. Órfão desde a adolescência, Nicolau herdou uma grande fortuna dos pais, tornando-se um jovem abastado. Seu destino levou-o a viver com um tio que era sacerdote, moldando assim sua jornada rumo à devoção e caridade. Ao longo de alguns anos, conta-se que Nicolau residiu nas proximidades de Belém, na Terra Santa, próximo ao local sagrado do nascimento de Jesus. A atual principal igreja de Beijala, na Palestina, ergue-se sobre a cripta onde se diz que ele viveu. Essa pequena cidade testemunha a presença marcante de Nicolau, como se as pedras carregassem consigo a memória daquele que se tornaria um símbolo natalino. A fama de São Nicolau transcendeu fronteiras, envolvendo-o em uma aura de milagres. Ele se tornou patrono dos marinheiros e comerciantes, sendo venerado como santo casamenteiro e, acima de tudo, como amigo das crianças. Seu legado ressoa na cultura europeia, onde a tradição natalina é entrelaçada com seus feitos extraordinários. A autenticidade das histórias de São Nicolau vai além de contos populares, elas ecoam como ensinamentos atemporais. Sua figura benevolente, associada a gestos miraculosos, conquistou corações ao longo dos séculos. Ao explorar a trajetória desse santo generoso, somos convidados a refletir sobre a importância de cultivar a compaixão, espalhar a alegria e proteger o espírito puro e inocente que habita em cada criança. Em um mundo repleto de desafios, a história de São Nicolau continua a iluminar caminhos, recordando-nos da magia que existe na bondade genuína. Sob o domínio de Diocleciano, São Nicolau enfrentou a prisão com coragem, recusando-se a renunciar à sua fé em Jesus Cristo. Contudo, mesmo após a ascensão de Constantino, novos desafios surgiram, desta vez da própria Igreja. Em um acalorado debate com líderes eclesiásticos, Nicolau, em um ato impulsivo, desfere um tapa no heregiário. Esse gesto, por mais controverso que seja, resulta na sua remoção do cargo de líder eclesiástico. Longe de desistir, Nicolau continua sua missão, direcionando seu zelo para o auxílio aos necessitados, especialmente crianças desfavorecidas. Seu coração acolhedor se revela na dedicação à educação e moral tanto das crianças quanto de suas mães. A preocupação de Nicolau vai além das barreiras eclesiásticas, mergulhando profundamente nas necessidades daqueles que mais necessitam. A lenda de São Nicolau, muitas vezes envolta em histórias de presentes mágicos, carrega consigo um legado de resiliência e compaixão. Ele se ergue como um exemplo de persistência, mesmo quando confrontado por adversidades e questionamentos. A atenção dedicada às crianças e aos desfavorecidos ressoa como um chamado atemporal para todos nós, instigando-nos a olhar para além das diferenças e a estender as mãos em auxílio ao próximo. Ao explorar os episódios menos conhecidos da vida de São Nicolau, somos convidados a refletir sobre a complexidade de sua jornada e a extrair lições valiosas. Em um mundo muitas vezes tumultuado, a história de Nicolau nos convida a perseverar na busca por justiça, bondade e compaixão, resgatando o verdadeiro espírito do Natal em nossos corações e em nossas ações cotidianas. Décadas após sua partida deste mundo, a figura imortal de São Nicolau continua a tecer sua influência nas tradições natalinas. Emergindo como o icônico Papai Noel, ou Pai Natal, esse bondoso velhinho de barba branca,
carregando um saco repleto de presentes, tornou-se uma presença acolhedora em lares ao redor do mundo. Nos Estados Unidos, Canadá e em grande parte dos países anglófonos, ele responde por Santa Claus, Father Christmas ou Saint Nicholas, enquanto na Holanda atende pelo nome de Sinterklaas. Mesmo em terras distantes, como a Rússia, a devoção a São Nicolau persiste através de celebrações litúrgicas, marcando o último domingo do ano no calendário juliano. Em diversas tradições cristãs, seja copta, católica ou ortodoxa bizantina, sua importância é destacada e a celebração de sua vida pastoral é reverenciada. O calendário romano e o bizantino marcam seu dia em 6 de dezembro, um tributo anual a esse santo benevolente. A propagação da devoção a São Nicolau ganhou ímpeto na Europa, quando suas relíquias, resgatadas de Mira por 62 soldados de Bari, foram solenemente colocadas na catedral desta cidade em 9 de maio de 1087. O fervor em torno do suposto taumaturgo, ou fazedor de milagres, já era difundido, alimentado por inúmeras lendas que emolduravam sua figura. Ao desvendar as complexidades da jornada de São Nicolau, somos convidados a contemplar a ressonância duradoura de suas ações. O mito do Papai Noel, embora envolto em magia e presentes, também carrega consigo a essência da generosidade e da compaixão. Em um mundo onde as fronteiras parecem diluir-se, a história de São Nicolau nos conecta a um passado enriquecedor, oferecendo-nos uma ponte entre tradições, culturas e a essência universal do espírito natalino. Entre as muitas lendas que envolvem a figura extraordinária de São Nicolau, destaca-se a narrativa de sua habilidade em converter hereges. Disse que, confrontados por saqueadores que buscavam pilhar sua igreja, encontraram, em vez de riquezas materiais, hóstias consagradas. Ao tocar essas hóstias, elas misteriosamente se transformaram em pão, uma manifestação milagrosa que ecoa através dos séculos. Uma das lendas mais tocantes remonta a uma família empobrecida incapaz de custear o dote necessário para casar suas filhas. Em um gesto noturno, o bispo Nicolau lançou um saco repleto de moedas de ouro e prata, proporcionando o necessário para o tão almejado matrimônio. Este ato desinteressado ressoa como um testemunho do compromisso de São Nicolau com a generosidade e a empatia. Na região de Mira, atualmente conhecida como Denri, na Turquia, São Nicolau é venerado como detentor do dom de ressuscitar crianças. Essas histórias, repletas de milagres, tornam-se fragmentos de um legado que transcende o espaço e o tempo. Supostas aparições do santo, como a registrada no Natal de 1583, na Espanha, reforçam a crença em sua presença benevolente. Atendendo às preces de algumas senhoras, ele teria assegurado que nenhum pobre ficasse desprovido de seu pão sagrado. Ao perguntarem aos necessitados sobre o benfeitor que os havia socorrido em meio a um inverno rigoroso, a resposta ecoou como uma melodia serena, um senhor de feições muito serenas e mãos firmes. São Nicolau, além de suas façanhas milagrosas, personifica a compaixão anônima, um lembrete de que os atos de bondade podem emanar de lugares inesperados. A história de São Nicolau, permeada por milagres e gestos altruístas, não é apenas uma narrativa do passado, mas um convite para refletir sobre o poder transformador da benevolência em nossas próprias vidas. Ao emergirmos nas lendas que o cercam, somos convidados a abraçar a magia da generosidade e a reconhecer a beleza de fazer o bem sem esperar nada em troca. A jornada de São Nicolau, com sua luz radiante de compaixão, continua a iluminar o caminho para uma humanidade mais gentil e solidária. Essas lendas religiosas, entrelaçadas com a iconização de São Nicolau de Mira, conferem ao santo uma notoriedade imortal. Contudo, paradoxalmente, são essas narrativas milagrosas que lançam uma sombra sobre a compreensão clara de sua vida. Mesmo assim, São Nicolau, além de ser o padroeiro de marinheiros, comerciantes e crianças, também é venerado como protetor dos estudantes. Em Guimarães, Portugal, essa devoção se manifesta de maneira única. Desde 1664, testemunhamos indícios das festividades em homenagem a São Nicolau, realizadas pelos estudantes da cidade, carinhosamente chamados de nicolinos. Em 1691, esses estudantes formalizaram sua reverência ao santo ao estabelecerem a Irmandade de São Nicolau, aprovando os estatutos que perpetuam essa tradição. As festas nicolinas, em honra ao padroeiro dos estudantes, tornaram-se uma das celebrações acadêmicas mais antigas do mundo. Essa jornada festiva se inicia em 29 de novembro, culminando no dia mais significativo, 6 de dezembro, antiga data dedicada a São Nicolau em virtude de seu falecimento. Nesse dia especial, as maçãzinhas, inspiradas na lenda que narra a salvação das filhas de um estalajadeiro por São Nicolau, são o ponto alto das celebrações. Ao explorarmos essa conexão única entre São Nicolau e os estudantes de Guimarães, somos levados a refletir sobre a importância de manter viva a tradição e a devoção, mesmo em meio às mudanças do mundo moderno.
A lenda de São Nicolau, agora entrelaçada com as alegrias estudantis, continua a inspirar celebrações que transcendem o tempo, conectando gerações através da reverência a um santo cujo legado é verdadeiramente eterno. O culto a São Nicolau, enraizado nos países da Europa Central, encontrou solo fértil na Península Ibérica, deixando uma marca indelével em Guimarães, Portugal. Desde 1664, ano da construção da emblemática Capela de São Nicolau, indícios históricos nos conduzem às festividades realizadas em sua honra pelos estudantes da cidade, conhecidos carinhosamente como nicolinos. Foi em 1691 que esses estudantes, imbuídos de fervor e devoção, formalizaram sua ligação ao santo, aprovando os estatutos que dariam vida à Irmandade de São Nicolau. A reverência a São Nicolau vai além de uma tradição religiosa, ela se transforma em uma celebração única e atemporal. O padroeiro dos estudantes torna-se um elo vital entre o passado e o presente, unindo gerações sob a égide da educação e da devoção. O cenário encantador de Guimarães é palco não apenas de eventos históricos, mas de uma celebração contínua que ecoa a alegria e o compromisso desses estudantes nicolinos. A Capela de São Nicolau, erguida como testemunho de fé, serve como um farol, guiando aqueles que buscam inspiração nos valores que o santo representa. O culto a São Nicolau, com suas raízes europeias, tece uma narrativa que transcende fronteiras geográficas, ligando comunidades sob a égide do respeito, aprendizado e solidariedade. Ao nos conectarmos a essa tradição, somos convidados a refletir sobre a importância de preservar e honrar as práticas que moldaram nossa identidade. A Irmandade de São Nicolau, com seus estatutos aprovados há séculos, ressoa como um testemunho da continuidade e da força que as tradições podem oferecer. Em meio às mudanças do mundo, Guimarães nos lembra que, por meio da devoção a São Nicolau, a chama da tradição permanece viva, iluminando o caminho para o futuro. Hoje, em pleno século atual, Guimarães mantém viva a tradição das festas nicolinas, uma das celebrações acadêmicas mais antigas de Portugal, envolvendo toda a cidade em uma atmosfera única de devoção e alegria. O calendário festivo se inicia no dia 29 de novembro, mergulhando a cidade em uma jornada que culmina em seu ápice no dia 6 de dezembro, antiga data dedicada a São Nicolau em memória de seu falecimento. É nesse cenário encantador que as maçãzinhas, inspiradas na lenda que relata a generosidade de São Nicolau ao salvar as filhas de um estalajadeiro, ganham vida. Este dia especial transcende a mera celebração acadêmica, transformando-se em um elo entre o passado e o presente, entre a devoção religiosa e a efervescência estudantil. As ruas de Guimarães testemunham a fusão entre tradição e contemporaneidade, enquanto os estudantes nicolinos, herdeiros de séculos de história, se unem para celebrar não apenas um santo padroeiro, mas uma identidade que transcende salas de aula e estudos. As festas nicolinas não são apenas um evento, são um testemunho da vitalidade das tradições, da resiliência que o respeito ao passado oferece às comunidades modernas. Ao nos depararmos com a grandiosidade dessas celebrações, somos convidados a refletir sobre a importância de manter viva a chama das tradições, de conectar-se às raízes que nos moldaram. Guimarães, com suas festas nicolinas, não apenas honra São Nicolau, mas também nos lembra da riqueza que surge da união entre fé, educação e comunidade. A celebração não é apenas uma lembrança do passado, é um convite para que, hoje, cada um de nós contribua para a continuidade dessa jornada de devoção e alegria. A história da generosidade de São Nicolau nos leva a um momento crucial, uma narrativa repleta de compaixão que transcende o tempo. Nicolau, sensível às dificuldades de um homem que perderá toda a sua fortuna, descobre que suas 3 filhas, agora em idade de se casar, enfrentam um destino sombrio por falta do chamado herdote, uma quantia necessária na época para o casamento. Na sociedade daquela época, o herdote não era apenas uma tradição, mas uma condição para que as jovens pudessem iniciar suas próprias famílias. Sem esse montante, elas estavam condenadas a serem vendidas como escravas, privadas da possibilidade de escolher seus destinos, de decidir onde viveriam ou o que fariam. A situação da família era tão desesperadora que sequer tinham o que comer. Ao deparar-se com esse cenário de desespero, São Nicolau não hesita. Ele não só compreende a importância do dote, mas também enxerga além das tradições sociais, reconhecendo o direito fundamental dessas jovens a uma vida digna. O ato de generosidade que se segue não apenas salva as filhas da escravidão iminente, mas também ilumina um caminho de esperança para toda a família. Essa história nos desafia a refletir sobre a essência da generosidade e compaixão. São Nicolau, ao agir de maneira tão desinteressada, torna-se um farol de luz em meio à escuridão da adversidade.
Em um mundo em constante transformação, a lição de São Nicolau ressoa como um lembrete atemporal de que, mesmo diante dos desafios mais esmagadores, um gesto de bondade pode alterar o curso da história, trazendo esperança e restaurando a dignidade humana. A saga do verdadeiro São Nicolau, conhecido também como Santa Claus ou Papai Noel, se desenrola em tempos remotos, nas terras de Ásia Menor, hoje conhecidas como Turquia. Órfão desde a adolescência, Nicolau herdou uma fortuna considerável de seus pais, tornando-se um jovem abastado. No entanto, a riqueza não o seduziu, ao contrário, ele escolheu seguir um caminho de serviço e devoção. Após a trágica morte de seus pais, Nicolau, munido de generosidade, foi viver com um tio sacerdote. Entrelaçando os ensinamentos do sacerdócio com sua compaixão inata, ele se tornou uma figura reverenciada, muito além das fronteiras de sua terra natal. A narrativa se aprofunda na véspera do destino sombrio que aguardava a filha mais velha da família empobrecida. Enquanto a tristeza permeava a casa, a jovem, em um gesto simples e simbólico, lavou suas meias e as colocou diante do fogo para secarem. Esse ato humilde, um último esforço para preservar a dignidade da família, tornou-se o catalisador de um milagre. A história de São Nicolau, assim como a filha que secou suas meias à beira do fogo, revela a beleza dos gestos simples que ressoam com um poder transformador. A noite que precedia a venda iminente reflete não apenas a escuridão da pobreza, mas também a luz da esperança e da compaixão. No ato de Nicolau, testemunhamos o poder de um coração benevolente para mudar destinos, iluminando o caminho daqueles que enfrentam a desesperança. À medida que mergulhamos nessa história, somos desafiados a considerar como nossas ações cotidianas podem ser faróis de esperança em meio às adversidades modernas. Na manhã seguinte, a filha mais velha da família empobrecida, ansiosa e curiosa, descobre algo surpreendente dentro da meia que secava à beira do fogo. Uma pequena bolsinha, estranhamente pesada, revela-se um tesouro de ouro. O suficiente não apenas para prover alimentos à família faminta, mas também para garantir o dote da jovem moça. Uma reviravolta que transcende a imaginação e traz uma nova aurora de esperança para aquela casa antes envolta em desespero. A alegria que envolve a descoberta se multiplica na manhã seguinte, quando uma segunda bolsa de ouro é encontrada. Agora, duas filhas são salvas do destino cruel que as aguardava. A narrativa, tingida de emoção e gratidão, ressoa como um conto de fadas encantado, onde a generosidade transforma não apenas destinos, mas o próprio tecido da realidade. No entanto, uma intrigante reviravolta aguarda o pai na próxima noite. Determinado a desvendar o mistério por trás desse ato de caridade, ele planeja permanecer acordado. O pai, mesmo cochilando, é despertado pelo sutil clicker que ecoa na sala. Rápido como o pensamento, ele corre em direção à porta, ansioso para desvendar a identidade do benfeitor secreto. A história de São Nicolau, agora revelando seu papel oculto, nos instiga a refletir sobre o poder transformador da benevolência anônima. No ímpeto de descobrir o doador, somos levados a um momento de suspense, onde a identidade de quem se esconde nas sombras torna-se um elo emocional com a audiência. Nessa jornada, somos desafiados a contemplar como o ato de ajudar, muitas vezes, é mais significativo quando feito de forma silenciosa, sem a busca por reconhecimento. Nicolau, o jovem generoso que vivia com seu tio, emerge como o anjo silencioso dessa história de caridade e compaixão. Quando confrontado pela família beneficiada, seu pedido humilde para agradecer a Deus e manter sua identidade no anonimato reflete não apenas sua modéstia, mas uma profunda compreensão da essência da caridade desinteressada. Esse jovem benevolente persiste em sua missão de ajudar os necessitados, sempre buscando fazê-lo em segredo. Longe dos olhares curiosos, Nicolau se torna uma força positiva na vida daqueles que enfrentam desafios. Seu desejo de permanecer nas sombras, recusando qualquer atenção ou agradecimento, ressoa como um chamado à verdadeira caridade, um ato de amor sem expectativas, uma oferta genuína de compaixão. À medida que os anos passam, Nicolau é chamado para assumir o papel de bispo, uma posição na qual ele continua a personificar os princípios da empatia e cuidado. Como um pastor zeloso, ele garante que seus fiéis, suas ovelhas, não enfrentem a fome, encontrando trigo quando os celeiros estavam vazios. Sua dedicação à causa humanitária transcende a norma, marcando-o como um exemplo luminoso de altruísmo. A narrativa de Nicolau nos inspira a refletir sobre a natureza genuína da caridade, destacando a importância de ajudar sem esperar reconhecimento. Ao se recusar a ser enaltecido, Nicolau nos ensina que o verdadeiro ato de amor está na doação silenciosa, na capacidade de aliviar o sofrimento do próximo sem exigir nada em troca.
Em um mundo muitas vezes guiado por recompensas visíveis, a história de Nicolau nos convida a abraçar a beleza do sacrifício discreto e da generosidade anônima. O legado de São Nicolau ecoa através dos séculos, uma narrativa de amor altruísta que transcende as fronteiras do tempo. Amado por muitos em vida, após sua partida, as histórias de suas benevolências se espalharam como ondas pelos mares, contadas por marinheiros em todas as partes do mundo. Seu cuidado especial com as crianças, sua prontidão em ajudá-las e protegê-las diante de perigos iminentes tornaram-se lendas que se entrelaçaram com a essência de sua humanidade. São Nicolau não era apenas um homem, ele personificava um modelo de conduta, uma fonte inspiradora para todos que desejavam viver uma vida de compaixão e serviço. Sua generosidade tornou-se uma luz guia em meio às tempestades da vida, especialmente para as crianças que encontravam conforto na ideia de um protetor benevolente. Ao longo dos anos, as narrativas sobre o bom e amável Nicolau espalharam-se, desafiando a própria mortalidade do homem. Ele transcendeu os limites do tempo, tornando-se um símbolo atemporal de virtude. A devoção às suas ações e aos valores que ele representava transformou Nicolau em um santo venerado. Entretanto, em meio à reverência, surge o apelo para que conheçamos a verdadeira essência de São Nicolau, além da mistificação comercial que, ao longo do tempo, desviou-se do seu propósito original. O verdadeiro São Nicolau não é apenas um ícone natalino, mas um farol de amor e compaixão que ressoa em cada ato de generosidade desinteressada. Hoje, a história de São Nicolau continua a inspirar, especialmente as crianças que encontram conforto e esperança em sua figura lendária. É vital, portanto, que todos compreendam a verdade sobre esse santo, indo além das narrativas comerciais que muitas vezes obscurecem sua real contribuição para a humanidade. Conhecer a verdade sobre São Nicolau é não apenas preservar a autenticidade de sua história, mas também abraçar os valores que ele personificou e que continuam a inspirar gerações. Concluindo nossa jornada através da incrível história de São Nicolau, somos desafiados a refletir sobre os preciosos ensinamentos que sua vida legou para a humanidade. Nicolau não foi apenas um homem que viveu há muitos séculos, ele se tornou um símbolo eterno de compaixão, generosidade e amor ao próximo. Ao mergulharmos em sua trajetória, testemunhamos um padrão de vida que vai além das convenções e tradições. Nicolau escolheu ser uma força positiva, um raio de luz em meio às trevas da adversidade. Sua benevolência silenciosa, suas ações desinteressadas, ecoam como um chamado atemporal para todos nós. A narrativa de São Nicolau é mais do que uma história de Natal ou um conto de fadas, é um convite para examinarmos nossas próprias vidas. Em um mundo muitas vezes dominado pela busca do reconhecimento e pela recompensa visível, Nicolau nos lembra da beleza do sacrifício discreto, da generosidade que não busca aplausos. É imperativo, em meio às interpretações comerciais que às vezes obscurecem sua verdadeira essência, que nos aprofundemos na essência de São Nicolau. Ao fazer isso, descobrimos não apenas um santo padroeiro, mas um guia atemporal para viver uma vida de significado e propósito. Que a história de São Nicolau ressoe em nossos corações, especialmente nas mentes e corações das crianças, inspirando-nos a sermos agentes de mudança, a estendermos a mão aos necessitados e a vivermos vidas marcadas pela compaixão. Assim, ao celebrarmos o Natal e ao nos depararmos com a figura encantadora de Papai Noel, recordemos que, acima de tudo, ele é uma manifestação do Espírito generoso que vive em cada um de nós. Que possamos, como São Nicolau, ser instrumentos de amor e esperança em nosso próprio tempo e lugar, perpetuando seu legado de maneira significativa e autêntica.